Equipe de reportagem do Integrado foi até a Universidade Federal do Pará para conferir de perto o seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade. Com o protagonismo estudantil em alta, educadores do Colégio Integrado mobilizaram estudantes numa rede de ativismo num grande esforço para revitalizar o entorno da escola de maneira sustentável. O professor desenvolve projeto transversal, aprimorando o uso da linguagem na esfera do letramento ao fazer uso da história em quadrinhos na sala de aula, constituindo uma proposta didática pedagógica que favorece o incentivo à leitura e transformando o aluno em um sujeito crítico. No mês de outubro, o Jornal Integrado prestigia os heróis do mundo. Eu sou o Cássio. E eu sou o Gustavo. Acompanhe a reportagem da edição de outubro no Jornal Integrado. É consenso, as universidades devem abrir suas portas para facilitar trocas de conhecimento com estudantes da educação básica, além de compartilhar reflexões e proposições junto com a sociedade civil. E considerando isso, o Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade da UFPA acolheu estudantes do Colégio Integrado no segundo seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade na região metropolitana de Belém, com a intenção de desenvolver canais de comunicação entre os diversos órgãos públicos e privados que estão envolvidos diretamente na questão dos resíduos sólidos e as associações cooperativas de catadores de região metropolitana de Belém, além de viabilizar a divulgação de experiências sustentáveis desenvolvidas na região metropolitana de Belém. Confira a matéria com Lucas. Qual a maior dificuldade para desenvolver canais de comunicação entre órgãos públicos e privados? Bom, o grande problema aí é que você está diante de demandas diferentes. Então, cada um tem seu interesse, estão defendendo dentro da mesma causa os seus interesses específicos. Então, você conseguir colocar essas pessoas com ideias diferentes, com interesses diferentes, sentarem e discutir em prol de um bem comum é a parte mais complicada, né? Chegar, sentar e chegar a um denominador comum, ou pelo menos conviver com as diferenças dentro da temática dos resíduos sólidos e do meio ambiente, que uma coisa está ligada à outra, né? Então, o que nós temos aí? Uma realidade na qual você tem diversos atores. Nesses atores você tem representante da sociedade civil, você tem representante do Estado, você tem representante das empresas, e cada um deles vai defender aquilo que lhe é conveniente. Em volta de quê? Dessa questão dos resíduos e da questão do meio ambiente. Aí você imagina, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado, como é que se resolve esses conflitos. Mas o desafio é esse. Por isso que a gente está aqui, para provocar, para colocar que todas essas pessoas tenham a oportunidade de conversar e tenham a consciência de que não dá para fugir do problema, não dá para fugir da problemática, e que há necessidade que convivam para buscar uma solução tanto para o meio ambiente como a problemática dos resíduos sólidos. Qual o resultado das pesquisas da área? Na área de meio ambiente, a gente teria que situar várias, mas eu vou falar especialmente da área de resíduos sólidos. No estado do Pará, é tão gritante os resultados, apesar da gente dizer que aqui não tem coleta seletiva, que aqui não tem trabalho, mas nós tem várias partes da cidade de Belém que já está implantada a coleta seletiva. E os nossos grandes parceiros, os coordenadores desse trabalho, são os catadores, as associações e cooperativas. Dentro da UFPA, nós temos um programa de coleta seletiva que vem trabalhando por meio da resolução ministerial de agosto de 2010. Então, a universidade trabalha a coleta seletiva, mas, mesmo assim, as pessoas que estão aqui, os usuários, os estudantes, os servidores, de modo geral, parece que eles não visualizam. Então, ainda falta muito. Eu não vou contar resultado para você quantitativo, porque a minha preocupação é muito mais qualitativa, porque é o que está nos perturbando, é o que está nos irritando, é o que está nos entristecendo, quando a gente olha e não vê uma paisagem que nós gostaríamos de ver. Nós vemos uma paisagem cheia de resíduos por todos os lugares. Então, para mim, a mais importante falar para você é quando o meu visual, quando meus olhos puderem mirar, olhar as coisas e perceber que cada ser, que cada ente que mora nessa cidade
o que estuda nessa universidade tenha o compromisso de usar e destinar adequadamente. O que é o projeto Moeda Verde? Moeda Verde é um projeto organizado e idealizado por moradores da cidade de Igarapé-Açu, e ele traz essa campanha de educação ambiental para arrecadar material reciclável, né? A ideia é a gente mobilizar a população local para trocar material reciclável por uma moeda verde que vai ser aceita com o poder de compra no comércio local da cidade. Basicamente, a ideia é essa: a gente recebe o material reciclável, troca pela moeda verde. Esse material a gente vende para empresas recicladoras da região ou mesmo da cidade de Igarapé-Açu, e com esse dinheiro a gente compra a moeda verde do comerciante que aceitou, né, cadastrado aí no projeto. Com protagonismo estudantil em alta, educadores do Colégio Integrado mobilizaram estudantes numa rede de ativismo com o Conselho de Segurança do bairro da Marambaia, Governo Municipal e o Grupo de Ecoterapia, este último vinculado ao Programa de Ensino de Ciência Ambiental da UFPA, com financiamento da Agência Nacional das Águas. Todos num grande esforço para revitalizar o entorno da escola de maneira sustentável. Confira a matéria com Lucas Souza. Na verdade, foi uma solicitação da comunidade, né? Até mesmo pela preocupação que a gente estava apresentando devido a um lixão que se formou aqui já há mais de 10 anos. E esse lixão estava causando grandes impactos para a área do entorno, justamente porque, devido à escavação, né, do trabalho da CESAM de limpeza, estava tirando, né, um pouco do solo, do aterro, e o muro estava para tombar. Fora também a questão, né, das doenças que poderiam ser transmissíveis por meio de alguns insetos, roedores, que se proliferam, né, por meio da poluição do ambiente. Então, essa preocupação, gente, já vem causando uma grande dor de cabeça para a comunidade, e com o apoio de todos, a gente conseguiu agora recentemente umas 7 carradas de aterro, e também a parceria com o pessoal do CESAM e SEMA Municipal, tá? Além disso, a gente mobilizou toda a comunidade daqui do entorno da Marambaia, como o projeto Ecoterapia, que é o Conselho de Segurança do bairro da Marambaia, juntamente com a coordenação e direção da escola e os alunos do curso técnico de meio ambiente e das demais turmas do ensino médio. Então, somando-se todas essas parcerias, inclusive também a direção da escola Leonor, e com a ajuda da comunidade, né, e de alguns parceiros também, algumas empresas aqui do entorno, a gente está conseguindo fazer hoje essa ação, essa culminância, para justamente, né, conseguir minimizar esses impactos ambientais, né, causados por essa questão do descarte irregular. E os alunos estão abraçando, juntamente a gente está, né, com uma atividade cultural, né, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho também em outros pontos de descarte irregular aqui dentro da Marambaia. Tá? O que é o projeto Ecoterapia e qual a relação dele com a escola? O projeto Ecoterapia é um movimento coletivo, é um coletivo baseado nos pensamentos da educação ambiental. Ele não tem lugar, não tem pessoas fixas, tem o essencial para qualquer movimento, que é a boa vontade das pessoas. Então, ecoterapia vem de um termo que é o eco, né, tem a ver com ecológico, pensamento ecológico, e também tem a ver com a terapia, que é a terapia comunitária. É ecoterapia comunitária o nome, na verdade. Tá? Terapia comunitária é um termo que veio do Ceará, em Fortaleza, com o professor Adalberto Barreto, que é um psiquiatra, que ele, fazendo um estudo de psicologia e psiquiatria, ele entende que a comunidade tem a solução para os seus problemas, né? E aqui no bairro da Marambaia, que é um bairro com mais de 65 mil habitantes, tem um grande problema, que apesar de ser um dos bairros com mais áreas verdes, é um bairro muito sujo. A gente percebe isso. É um problema comum. Então, de forma comum, através da coletividade, da comunidade, entendeu? A gente cunhou, a gente inventou esse nome, né? Eu com mais outras pessoas, e geramos a ecoterapia comunitária. Isso é ecoterapia comunitária. A escola é da comunidade. Esse é o vínculo da ecoterapia com a escola, né? Temos pessoas que são membros do conselho escolar, temos pessoas da direção da escola que fazem parte da ecoterapia, alunos da escola que fazem parte da ecoterapia. Então, é por isso que a gente está. Não é só nessa escola. Tem o Colégio Leonor Nogueira,
Tem Misto Cristiano Araújo, que o diretor lá fez uma horta. É muito legal o trabalho deles. Então, a ecoterapia, ela pouco executa, ela mais estimula, né? Então, ela junta as pessoas, os grupos que executam esse trabalho e faz a divulgação, né? Hoje é o momento que a ecoterapia está também na coordenação. Essa atividade de hoje, ela tem ligação direta com o curso técnico de meio ambiente, com a professora Tayana, né? Que está estimulando e pediu apoio, a ecoterapia entrou com apoio, conseguimos aí mobilizar a Secretaria de Meio Ambiente, a própria escola, junto com outras escolas, conseguiram mobilizar a CESAM, que conseguiram retirar essa grande problemática ambiental que é o entulho, conseguiram retirar isso aqui, agora a comunidade e a escola está aqui tratando desse espaço. Bom, o nosso papel do Conselho de Segurança e Cidadania da Marambaia é de somar esforços aos projetos das escolas, né? Primeira fase é o trabalho aqui no Integrado, depois será lá no Leonor, e é de contribuir com ideias, com ajuda naquilo que a gente puder disponibilizar e estimular o nosso morador, né? Que o Consegue, quem é? O Consegue é o morador do conjunto, é o morador do bairro, em todas as ações que a gente fizer para melhorar o nosso conjunto e o nosso bairro. O que é o projeto Minha Rua, Meu Jardim? Na realidade, esse projeto ele foi pensado pelo CADC, que é o Núcleo de Educação Ambiental da SEMA. Nós, nas nossas caminhadas na cidade, nós verificamos que tínhamos munícipes que tinham interesse de arborizar a sua rua, evitar com isso que acontecesse a degradação dessa rua, a disposição de material irregular. E com isso, nós sentimos a necessidade de criar esse projeto e nós estamos colocando em prática. Esse projeto nada mais é que fomentar essas ações que a própria comunidade já vem fazendo no seu entorno. E o que a CESAM costuma oferecer para esse tipo de projeto? Então, a gente entra sempre com a limpeza, né? A nossa obrigação é fazer a limpeza dos logradouros públicos. E, além disso, a gente traz o aterro também, né? E a gente traz parcerias, tipo o SEMA, com as plantas para fazer paisagismo. Se precisa de pneu, a gente oferece as caçambas também para trazer o material para suprir a necessidade do trabalho a ser feito. Procurando aprimorar o uso da linguagem na esfera do letramento, com o domínio de códigos de múltiplos textos, o professor desenvolve projetos transversal, aprimorando o uso da linguagem na esfera do letramento ao fazer uso da história em quadrinhos na sala de aula, constituindo uma proposta didática pedagógica que favorece o incentivo à leitura e transformando o aluno em um sujeito crítico. Confira a matéria com Lucas. Há quase 10 anos fiz uso pela primeira vez dessa estratégia de acompanhamento pedagógico em sala de aula. À época, incentivado por outro colega professor de História, o professor Fábio Oliveira, aplicava a estratégia com estudantes do 6º ano. Hoje eu uso com estudantes do ensino médio, pelo 3º ano seguido. A ideia preconcebida de que história em quadrinho colabora para afastar o estudante da leitura e produção textual, de outros materiais já foi refutada várias vezes, né? Então, isso me deixou muito confortável para trabalhar esse recurso em sala de aula. Efetivamente, as atividades são apresentadas como complemento de um conceito já trabalhado em sala de aula e podem ser utilizados também para provocar debates e discussões em sala de aula, além de trazer o aluno para o universo da leitura. Quando o aluno não está lendo alguns dos exemplares que eu selecionei, eu tenho a oportunidade de fazer eles criar, né? Assim a turma desenvolve o processo criativo, expande os horizontes com uma leitura de mundo mais ampliada. Em resumo, essa atividade leva em conta o fato de que palavras e imagens juntinhas fazem um aprendizado, a interconexão entre imagem e texto, né? Ampliar a compreensão dos conceitos de uma forma que qualquer um dos códigos isoladamente não ia facilitar muito esse aprendizado. E mais, quando partem do texto para representar em imagens, né, a gente tem um exercício de grande valia, porque a gente consegue associar o lúdico com o processo criativo e favorecer o entendimento do conteúdo e principalmente a produção de conhecimento. O professor é aquele que desperta o estudante para a aventura da vida, levando até as mãos dele a oportunidade para a construção do conhecimento crítico
e autônomo, junto da ampliação dos seus horizontes com uma rica leitura de mundo. Por isso, a equipe do Jornal Integrado faz uma singela homenagem ao professor. Confira conosco a matéria. Tem uma saída para a crise na educação no Brasil. E está nas mãos de quem vem fazendo uma atividade integradora, problematizando conteúdos, fazendo uma leitura de imagens, socializando descobertas, aplicando atividades nos cadernos, indo de uma sala de aula cheia para uma sala de aula lotada, mobilizando gente em favor da manutenção da escola, criando e aplicando ideias. E não tem um rosto só. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, carregando no coração a certeza de que pode ser o primeiro, um único, ou um dos poucos a iniciar a construção de um futuro melhor para todos. Ele ou ela é um professor ou uma professora. You from crayons to perfume. It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar 1,000 feet high to serve with Encerramos as manchetes da edição de outubro do Jornal Integrado. Assine o nosso canal e continue acompanhando nossas matérias em edição mensal.